Olá, querido amigo, que alegria estar com vocês em mais um estudo da jornada espiritual, os 10 dias de oração, que tem como tema Rumo ao Lar. A cada dia estamos aqui às 5h30 da manhã, estudando assuntos importantes no nosso preparo para o céu. Se você perdeu algum dia, está aí no canal, só você revisar. E o nosso tema de hoje, assim como cada dia, começa com a palavra vencendo. E hoje é vencendo a ameaça à consciência. E o nosso verso é Marcos capítulo 13, verso 22, que diz assim: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Por isso que devemos estar atentos, queridos, porque muitos surgirão em nome de Cristo, falsos enganadores, e como povo de Deus devemos estar preparados. A nossa jornada inicia com uma ilustração falando sobre um especialista em pedras preciosas chamado Roy. Até tem aí o seu sobrenome, Wettstein, mas eu vou só chamar de Roy. Ele foi em uma exposição de pedras preciosas e, ao andar pelo local, viu uma tigela com algumas pedras e escrito $15 cada pedra. Ele, com seus olhos afiados, bem treinados, examinou essas pedras e chamou a atenção uma que tinha um formato parecendo uma batata, e ele perguntou: você quer $15 por isso? E o vendedor disse: $10 paga. Ele puxou do seu bolso uma nota de $10 amassada e ali pagou e levou esta pedra. E ali, na verdade, ele encontrou a esmeralda, a safira estrela, a maior que foi encontrada no mundo. Essa safira que foi comprada por $10, hoje vale 1,7 milhões de dólares. Uma pedra que na mão errada tinha pouquíssimo valor, mas nas mãos certas se tornou algo valioso, não só para quem o encontrou, mas para todo mundo quando o valor certo foi colocado. Assim também, queridos, é a palavra de Deus. Na mão de muitos é algo insignificante, para outros um livro qualquer, para alguns um livro importante, mas nem tanto. Mas para aqueles que querem conhecer a Deus e suas verdades, é um livro fundamental para o tempo do fim. E por isso que a Bíblia tem que ser o nosso guia infalível para esse tempo em que estamos vivendo. Ellen White nos diz o seguinte: o último engano, em breve o último grande engano aparecerá diante de nós. Veremos o anticristo realizando seus atos miraculosos. A contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível o distingui-lo sem o auxílio das Sagradas Escrituras. O testemunho da Bíblia deve servir de critério para atestar toda declaração e todo ato sobrenatural. Já viu que hoje se cura bastante em nome de Deus? Aparecem muitos profetas, muitas pessoas dizendo que tem um recado importante do Senhor. Como distinguir se realmente é ou não de Deus? É se estivermos estudando a palavra. A cada dia aprofundando-se nas Escrituras, não apenas passando um olho, estudando descuidosamente, mas se aprofundando, querendo escavar como em busca de um tesouro. Assim estaremos preparados para o tempo do fim. Continuando a leitura, diz o seguinte: somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir no último grande conflito. Todos serão de passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou aos homens? Queridos, que nossa mente esteja cativa à palavra do Senhor. Lembra de Martinho Lutero? Quando foi questionado pelos seus pensamentos e conclusões, ele disse: eu não posso mudar o meu pensamento, a menos que eu seja convencido pela palavra de Deus. Senão a minha mente está cativa à palavra. A quem estamos seguindo, aos homens ou ao Senhor? Que nossa mente esteja cativa à palavra de Deus. As grandes verdades de revelação devem ser estudadas cuidadosamente, pois todos teremos necessidade de um conhecimento inteligente da palavra de Deus. Aprofundar-se é necessário, e a Igreja Adventista tem um estímulo para isso através da lição de escola sabatina. Por exemplo, esse trimestre estamos estudando sobre os Salmos, conhecendo mais os Salmos, entendendo a teologia por trás de cada Salmo, os motivos que foram escritos e aplicando para a nossa vida.
Esse é um estudo inteligente e cuidadoso da palavra. Além disso, a lição diz assim, ó, o crente professa o amante do mundo. Se exercer a mente nesta direção, pode tornar-se tão familiarizado com a palavra de Deus como é hoje com os negócios do mundo. Se nós, como cristãos, dedicarmos tempo à palavra, assim como dedica-se ao trabalho, às profissões, nós seremos exímios entendedores da palavra. Nós saberemos tanto para nós como para ensinar a outros. Não adianta apenas ter um conhecimento superficial. A cada dia precisamos nos aprofundar, conhecer mais, saber fazer uma cadeia bíblica, saber explicar o significado das palavras, e para isso é uma vida de dedicação. Olha o que a lição nos traz aí, chamado ao reavivamento. Os cristãos devem se preparar para aquilo que em breve cairá sobre o mundo como terrível surpresa. E essa preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e vivendo a vida em conformidade com seus preceitos. É importante aprender, mas também fundamental vivermos a palavra. Nós somos carta aberta ao mundo e as pessoas conhecem a Bíblia também pela nossa vida, pelo aquilo que seguimos e falamos. Por isso que é importante, queridos, nos preparar cada dia, guiando a nossa vida pela palavra do Senhor. Erros antigos com roupagem nova. Olha aí sobre a questão da importância do sábado e sobre o domingo, a contrafação do dia do Senhor. Muitos jamais compreenderão as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Qualquer movimento em favor de legislação religiosa é realmente um ato de concessão ao papado, que por tantos séculos tem constantemente guerreado contra a liberdade da consciência. A observância do domingo deve sua existência como uma suposta instituição cristã ao mistério da iniquidade, e sua imposição será, na prática, o reconhecimento dos princípios que são a pedra angular do catolicismo. Queridos, quando uniu-se igreja com política, criou-se pensamento errado, e muitos concílios de homens, em vez de trazer bênção, trouxe maldição para a vida dos crentes. Constantino foi o primeiro imperador que se converteu e ele adorava o sol, e assim, ao ter os primeiros concílios, ele tentou vender a ideia de que adorando ao domingo estava adorando o dia que Jesus ressuscitou. Mas na verdade o abandono do sábado já era um plano de Satanás. O povo de Deus tem que estar atento a esse aspecto, porque muitos hoje não reconhecem o dia do Senhor e cada vez mais vemos a sociedade batendo nessa tecla para tratar o sábado como um dia qualquer. Agora a lição nos traz a aplicação pessoal, que diz assim, ó, uma parte do mundo cristão se opõe à obediência dos mandamentos de Deus, mas parece esquecer que a obediência é um ato de submissão a Deus e que a submissão restaura a ordem natural em que fomos criados. A submissão permite que Deus tome seu lugar no trono da nossa vida e nos coloque em uma relação correta para com Deus. É por meio da submissão que nos conectamos com Deus, a fonte de força e poder para viver uma vida de obediência. Reafirme hoje sua decisão de se submeter em obediência à vontade de Deus, revelada em sua palavra. Tome a decisão, queridos, de seguir a vontade de Deus, guardar os seus mandamentos e não seguir teorias de homens, mas seguir a palavra do Senhor. Amar a sua lei e a sua vontade e ser obediente. E para isso, só é possível guardar a lei se você estiver conectado a Cristo e deixar Ele ser o Senhor de sua vida. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, obrigado por cada amigo que veio ao canal assistir e ouvir a Tua palavra. Obrigado pelas escrituras que me aproximam e aproxima cada um que busca do Senhor. Nos ajuda a fortalecer-se das artimanhas de Satanás. E nós precisamos, Senhor, de um reavivamento e uma reforma. Ajude-nos a alcançar, Senhor, a mudança necessária em nossa vida para prosseguirmos nesta caminhada que guia ao céu. Abençoe para que a igreja se mantenha unida,
mas também pelos motivos, Senhor, de oração que temos para esse dia, por mais aprofundamento ao estudo da Bíblia, pelas pessoas que estão estudando a palavra, pelo meio da Novo Tempo, e também pelos nossos 5 amigos. É o que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, obrigado por sua presença. Até amanhã. Não se esqueça que daqui a pouquinho tem aí o nosso estudo da lição. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.